Esses caras aí que me empolgou a ser motociclista hoje na minha vida. Isso aí mudou minha vida. O dia que eu assisti esse filme que eu te falei, crer, eu cheguei em casa, eu já fiz logo uma chopper. Eu ia para São Bernardo, eu passava ali no Pátio Municipal, trabalhava lá em São Bernardo, aí a hora que eu vinha 6 e pouco, assim, a turma tava lá naquele prédio da prefeitura, saia tudo na janela, falava, lá vem um maluco, lá vem um maluco. Fazia um fumaceiro que ajava, né, 2 tempos, eu metia óleo mesmo para fazer fumaça. Cara, Vixe, não, revolucionou, mano, a história é fantástica. é. Quero me apresentar aqui para vocês, eu sou Estopa, comecei a tatuar em Santo André em 78, no fundo de quintal. Em 80 fui para a rua 1º de Maio, montamos uma loja lá, eu e o Alemão Tatu. Tatuei ali até 85, a época da 84 começou a AIDS, aí eu pensei em desistir. E aí aproveitei essa época e vim para Florianópolis. Aí comprei um terreno ali, construí ali onde eu tenho a loja, né? Quem nomeou eu ali foi os hippies ali da Praça 15, que vai fazer tatuagem lá com o Tatu da Pedra. Então, como a casa era em cima da pedra, e eu fiquei com esse nome do Tatu da Pedra. E foi bom porque até fiz um folheto da Idade da Pedra, porque eu acho que eu já tô quase da Idade da Pedra mesmo, então... Pô, assim, o look foi assim... quando eu fiquei sabendo dele ali, pra mim, nossa, falei, a minha chance de fazer uma tatuagem, né? Porque eu vi na revista, inclusive, saiu os trabalhos dele, que era colorido, bonito, né? Que tava uma propaganda dele lá, que ele tava em Santos. E aí eu peguei e fui pra lá com uns amigos meus pra fazer tatu com ele. Ele estava já no Jardim Suarão, porque ele falava dos marinheiros que tatuavam e não pagavam e corria para dentro do navio e ele não podia entrar no navio para cobrar os caras. Aí ele resolveu comprar uma pousada lá em Suarão e começou a tatuar lá. Aí a gente foi para lá, em 5 caras para tatuar. Eu, o Alemão, mais outros amigos nossos. E aí dormimos lá na praia, porque ele tatuou. Eu fui o primeiro a tatuar, sabe? Eu cheguei já assim animado, eu já falei, não, vou fazer a tatu, né, meu? Já cheguei e escolhi, já mandei ele mandar a máquina. Depois o Alemão fez. Aí depois nós dormimos na praia, ele fazer nos outros amigos nossos. Aí no outro dia ele fez nos outros 3. Mas a gente queria ver, ficar na sala ali, ele não queria que ficasse, para não ver como que era que tatuava. Porque ele falava assim, não, isso aqui não pode ensinar, que é só de pai para filho, e não pode ensinar e tal. Mas aí eu ficava ali meio de campana, né, para olhar, para ver como que era. Ia lá, ajudava a limpar, pôr uns papel para ele ali, e eu olhava e aí ele mandava sair, eu saía, e aí fui pegando o jeito. Aí eu falei, pô, não é tão difícil assim, né, porque eu já desenhava. Aí subi para São Paulo, eu e o Alemão lá, e o Alemão, vamos fazer uma máquina? Aí fiz uma máquina porque eu via que a bobina ela vibrava, eu falei, é mais ou menos a base da buzina, né? Aí peguei e desmontei uma buzina de moto lá e fiz lá, engembrei, né? Cortei, diminui tudo, mas não conseguia furar não, cara. Fui fazer uma tatuagem num amigo meu, um motor de Harley, aí estampei nele, aí comecei a fazer aqui, ela só foi cortando, rasgando, sabe? E aí ficou uma rodinha. Aí eu, pô, não vai dar, cara. Não, mas eu quero, vai. Não dá. Larguei pra lá. Aí no outro dia ele voltou e aí o Alemão já tinha feito uma biqueira, daquela máquina que eu mostrei lá pra vocês. Aí eu peguei e fiz com um motorzinho de toca-fita, aqueles motorzinhos. E aí estampei no outro braço dele, porque estava muito inchado. Aí virou uma gozação, porque a hora que ele fala da tatuagem, ele fala, pô, a máquina tinha agulha tão comprida que quando fez aqui varou do outro lado.
E aí eu tinha oficina de moto, né? E aí eu tatuava, começou a aparecer amigo meu assim, pô, faz uma tatu em mim também, viram a dele, faz. Nós tínhamos uma turma de 8 cara que andava de moto, era aquela turma dos abutres. Não era motoclube, era a turma dos abutres. Começou a vir um, outro, e os caras já vinham com vidro de nanquim e um pacote de agulha corrente para fazer a tatu. Aí eu soldava naquela maquininha ali, mas não descartava nada, né? Ninguém tinha essa intenção de achar que vai pegar doença ou não. E às vezes até tinha cara que tinha medo, cara. Você vê como que é a ignorância de não saber as coisas. Eu pegava às vezes a máquina e falava pro cara, não dói nada aqui, ó. Tatuava em mim assim, entendeu? O cara ver. Aí depois pegava, tatuava no cara também ali, com a mesma agulha. Sem conhecimento nenhum. Sem conhecimento nenhum, né, meu? Aí depois eu falei pro alemão, eu tava tendo muito movimento e aí a gente começou a cobrar, né? Aí eu falei, pô, já dá pra pagar um aluguel, né, cara? Vamos montar uma loja no centro. Aí nós fomos pro centro, pegamos uma casa velha lá, reformamos e montamos uma loja lá e começamos a tatuar lá. Com o tempo ali, começou a ficar muita gente vinha tatuar, né? Vinha muita gente e a gente tinha que ficar, o neguinho até esperando, porque só tinha o Marcos Leone, que era lá na Purpurina, e o Luke em Santos. E aí nós ali em Santo André. E chega gente lá que tinha até que ficar dormindo na porta para de manhã ver se alguém desistia para tatuar. Você vê como que é o começo da tatu. Ninguém queria fazer caveira, falava em caveira, todo mundo tinha medo. E o cara que era da editora da revista falou, vamos fazer uma revista só com caveira mesmo, desenhar bastante caveira, era um álbum de figurinha. E aí a gente pegou e fez junto com eles uma parceria, eles fizeram esse álbum. Rapaz, esse álbum começou a juntar tanta moleque, criança lá, que às vezes eles não preenchiam o álbum todo e precisava de figurinha, né, que faltava, e eles sabiam que nós estava lançando o álbum, aí eles iam lá pedir para nós, né? Falta 10 figurinhas, falta 5, falta 3. Aí eu pedia para a editora mandar as figurinhas que faltavam e nós preenchíamos o álbum da molecada. E aí foi quebrando esse tabu de caveira, sabe? Porque a molecada fala, pô, caveira. E é gozado, né? A geração da tatuagem. O começo nosso de tatuar era dragão. Por causa daquela música lá do Menino do Rio, dragão tatuado no braço. E depois teve uma outra novela que nós tatuava muito também, já tinha até o desenho pronto assim, que era aquele sol com a gaivota da novela do Nando lá. Os caras chegavam assim e falavam, pô, não falava que queria fazer uma tatuagem igual a do cara, mas falava assim, dá pra fazer um sol aqui? Aí nós falamos, não, dá pra fazer o sol. Aí, mas não dá para pôr uma gaivota também? Aí, não, já tem o desenho aqui, já estampava no cara e fazia. Aí virou moda também. E aí a tatuagem é assim, ela vai criando, vai seguindo a moda dos artistas, né? Aparece um artista com um nome escrito, aí os caras começam a seguir aquilo ali, quer fazer. Porque antigamente não tinha recurso, né? Era aquilo que você tinha na parede e acabou. Ou o cara tinha que trazer um desenho dele, né? Mas assim, ó, essas máquinas minhas, eu fazia assim, ó, tinha um gabarito que eu prendia aqui, aí eu punha na prensa e dobrava aqui, onde vai as bobinas, tá? Aqui eu dobrava pro batedor, pra mola. E esse aqui, depois que eu dobrava pra cá, eu dobrava ele e fazia o outro furo, que aí eu punha a peça. Aí, ó, como que eu dobro, tá vendo? Agora eu tô sem a prensa. Esse aqui eu dobro pra lá, né, onde vai a mola. E esse aqui eu viro pra cá e aí faço o furo. E aí vai outro furo. Depois que tu dobra. E aí a gente começou a fazer as tintas, porque nós só tatuava com o preto, não tinha cor. Aí nós pegava o nanquim e punha no banho-maria, o colorido, para evaporar, né? Tirar o secante e o plastificante, raspava aquele pó, misturava com a tinta branca, que a tinta branca tinha menos plastificante, que era nanquim também, e fazia as tintas, os tubinhos de tinta. Aí começamos a fazer colorida também. A agulha, nós tínhamos que fabricar agulha, porque no começo até você conseguia agulha lá em São Paulo, que tinha aquelas agulhas de colecionador de borboleta,
que eles vendiam, que tem uma cabecinha lá no Viado de Ouro, vendia. Aí a gente ia lá e comprava. Só que não tinha tanta, você entendeu? Era pouca, limitado. Aí o cara já não queria vender mais, porque faltava para ele vender para os colecionadores. Aí eu conheci um cara que fazia agulha de acupuntura. E aí eu fui conversar com ele e ele falou assim, eu faço agulha para vocês. Aí ele começou a fazer as agulhas e aí eu também vi como que ele fazia agulha. Só que ele vendia muito caro a agulha, porque ele falava, vendo agulha para acupuntura é tanto. E aí eu peguei, inventei uma máquina e comecei a fabricar as agulhas também. Só que eu tinha um problema de soldar a agulha, porque ela é aço cirúrgico e não era com qualquer... Você não conseguia soldar ela mas tinha que amarrar às vezes para tatuar. E aí eu descobri também com ele, que eu perguntei para ele como ele fazia para soldar, e ele falou que ele usava um ácido fosfórico, que é um ácido que você pode usar para soldar, até inclusive usa para fazer remédio. E aí a gente usava esse ácido aí começamos a melhorar na tatu, porque aí você podia soldar direitinho a agulha, ficava bem perfeita. Eu era mecânico de moto e eu fui formado em ferramentaria, tá? Trabalhei com ferramentaria, mecânico de manutenção, em fundição, afiador de ferramenta. Então eu sempre tive no ramo assim para mim não foi difícil fazer as máquinas, sabe? E aí eu tinha meu tio que era engenheiro eletrônico, ele trabalhava na KS Pistão lá em Santo André, e aí ele pegou e viu a máquina como que era, me falou as impedâncias, tudo, quantas voltas que tinha que se fazer. E aí eu comecei a fabricar a máquina. Foi quando eu comecei a fabricar a máquina, já em 79, eu comprei uma máquina do Mick Sharp. E em 80 eu já estava fabricando muita máquina, assim. O Marcos levava 15 máquinas, 18 máquinas para fora. E aí a gente trocava por tinta. Provavelmente é um dos primeiros fabricantes de máquina profissional no Brasil. Sim, no Brasil eu acredito que sim, porque não existia máquina aqui no Brasil. O único que tatuava lá era o Brandão, mas ele tinha uma máquina igual a do Luke, né? Aí os pessoal começou a inventar máquina, alguns com aqueles barbeador Brown lá, sabe? Aquele trombolho assim para tatuar, porque dava para fazer a máquina, né? Aí eu falei, eu vi o cara com a máquina daquela, cara, eu tenho uma máquina leve aí o cara já ficava com a máquina minha, eu vendia assim barato, né, pro cara trabalhar. Eu queria ver que todo mundo que tivesse uma máquina fosse em frente, entendeu? Nunca... Era um absurdo, né, Estopa? O preço de material ali, uma máquina do Mick Sharp era surreal o preço. Era caro. Aí o Marcos, ele vendia um tubo de tinta $100. Na época. Então aí eu tinha que trocar a máquina por um tubo de tinta na época. Em 81 foi que teve o Woodstock brasileiro, que foi lá em Águas Claras. Foi uma festa numa fazenda, cara, igualzinho lá, sabe? Veio Sivuca, Elba Ramalho, Raul Seixas, todos esses cantores antigos lá da velha guarda. Aí eu fui pra lá, de moto. Cheguei lá, acampamos lá. E eu levei aquela maquininha que eu mostrei ali para vocês. Eu levei ela e comecei, era a pilha, eu com 6 pilhas assim, um botão de campainha, eu pisava e ligava, amarrei um farolete aqui na cabeça, entrava dentro das barracas dos caras e ficava tatuando, de dia e de noite. Durante o dia tatuava, à noite também, eu queria era tatuar, sabe? Tinha um ônibus lá de Uberlândia, que eu nunca esqueço, de universitário, cara. Nossa, fazia fila, os caras já iam fazendo o desenho assim pra mim, acabava de tatuar um, já tatuava o outro, com a mesma tinta, não tinha essa de sem luva, sem nada, descartar. Aí eu fico impressionado pelo seguinte, cara, porque eu tatuei até 85, eu tatuei sem luva, sabe? Eu fiz exame de tudo, não tenho AIDS, não tenho hepatite, não tenho doença nenhuma no sangue ou que eu possa ter pego nessa época. 84 começou a falar muito da AIDS. Como foi pra você essa época? Aí eu falei, eu vou parar de tatuar. Tatuei um médico, amigo meu,
E ele falou, pô, Stup, você vai parar de tatuar por quê? Eu falei, vou parar porque eu tô com medo da doença aí, né, meu, pega no sangue e tal, e eu trabalho de mecânico de moto, me machuco, e aí é problema. Ele falou, não, mas então também os médicos têm que parar de operar, né, cara, é só você se prevenir. Começa a usar luva. Aí eu peguei e falei, pô, pior que é, né, meu? Aí comecei a comprar luva, aí na época ainda a luva era muito caro, sabe? Aí nós tínhamos uma gaveta lá que, meu, era só, nós enganava nós mesmos, né? Porque você pegava a luva ali, você lavava a luva, porque era caro, aí você punha a talco na gaveta, enxugava a luva, jogava lá dentro do talco, usava de novo. O que adiantava então, né, cara? É a mesma coisa de usar camisinha usada, né? Era bagulho de médico, né? Não era pra tatu. Então, né? mas nós não sabia, não tinha noção de falar, porra, mas aí pegava a luva lá usada, né, cara? Porra, não adiantava nada, né, meu? Vestia a luva ali e metia a máquina no outro também. A Miriam Rios, ela tinha uma tatuaginha. Ela foi a ex-mulher do Roberto Carlos, virou modelo, né? E ela tinha que maquiar a tatuagem para sair nas fotos, entendeu? E aí você vê como que o preconceito era tão grande contra a tatuagem. Eu mesmo, quando eu fiz a minha primeira tatu, eu dormi muitas vezes em delegacia. Não é que eu ficasse detido, mas tem tatuagem? A polícia perguntava, tenho. Eu tinha orgulho de mostrar a minha tatuagem, que era uma tatuagem artística, né? Mas eles achavam que não, a tatuagem não é por ser artista ou não, é porque tem registro na delegacia, vamos ver quem é você. Aí levava para a delegacia. Como não tinha informática, não tinha nem celular na época, você tinha que acabar dormindo lá na delegacia detido, para quando chegava de manhã o delegado ligar, onde você morou, aonde você foi, qual a tua profissão? Aí fazia um interrogatório e te liberava, via que a gente não tinha nada e liberava. Mas a tatuagem no começo era muito ruim, muito difícil, porque ou você era marinheiro, ou era tatuagem de cadeia, de bandido, ou prostituta, né? Porque a mulher para fazer tatuagem, hoje eu vejo isso aí, meu, as mulheres todas tatuadas, coisa mais bonita, né, cara, ver uma mulher tatuada. Mas antigamente, quando via uma mulher tatuada, era prostituta, né? Hoje a tatuagem, eu nunca imaginei que ia chegar no ponto que chegou, rapaz. Hoje, assim, como eu fui um dos primeiros a começar a tatuar, aí eu vejo a tatuagem hoje, eu falo assim, até, pô, eu fico até com vergonha do meu trabalho, vou te falar a real, entendeu? Porque eu falo assim, hoje existe muito artista, cara, você entendeu? Antigamente nós era tatuador. Hoje eu vejo os artistas aí, os caras fazem uns trabalhos aí que é impressionante, cara. Eu tiro o chapéu pros caras. Então a evolução foi muito grande, cara. Foi muito grande. Essa geração nova aí tá... Meu Deus, eu imagino o que vai chegar uma hora. Eu fui o primeiro cara a fazer chopper no Brasil, cara. Fazia chopper, os caras vinham, queriam fazer guidão, eu fazia guidão, eu modificava as motos, depois as CGzinhas, né, a Motovi, eu punha motor de CG, aí depois disso aí eu comecei a pegar CB, os caras batiam CB, ficava mais barato eu fazer outro quadro do que reformar. Aí eu fazia roda traseira, fazia tudo, mudava elas, ficavam olhava assim e falava que era uma Harley. Quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu fui no cinema assistir esse filme do Hans Heider, Peter Fonda e Dennis Hooker. Pô, cara, aquilo ali, saí dali me sentindo um motociclista, né? Falei, nossa, eu tenho que comprar uma moto, cara. Aí, achei um amigo meu que tinha lá uma moto lá jogada dentro de um caixote de querosene, desmontada. Aí eu fui lá, me vende essa moto aí. Ele, não quero vender. Aí eu falei, eu tenho um cardeal, um passo preto e um violão. Eu troco com você na moto. Ele falou, então vamos lá buscar. Já levamos e eu levei a moto. Aí comecei a fazer essa moto desde o começo. Aí já comecei fazendo o meu estilo, né? Já vou ter que dar umzão, Santo Antônio, escapamento pra cima, assim. Tinha que pôr algodão no ouvido pra andar com aquele escapamento. E ela era 2 tempos, era uma Java, era um fumaceiro, bicho. Que onde eu passava assim, parecia a Esquadrilha da Fumaça.
Pô, bicho, e essa moto aí eu andei com ela muitos anos e depois aí essa moto aí que abriu o caminho pra mim de motocicleta, né? Porque os pessoal, todo mundo via a moto e onde você fez? Eu falei, eu que fiz. Aí comecei a fazer pros caras também. Aí fazia guidão pros caras, mudava pedaleira pra frente, né? Santo Antônio, banco. E aí depois comecei a fazer com as Motovi. Aí depois punha motor de CG nas Motovi, quando batia, não tinha muita peça, os caras vendiam pro ferro velho a moto. Eu ia lá e comprava o motor, aí eu fazia o quadro, fazia a roda, fazia tudo. Comecei a fabricar tudo, que eu era ferramenteiro, né? Então tinha torno, tudo, mas tinha bronca, fazia. E transformava as motos assim. Eu acho que eu transformei mais de umas 350 motos em São Paulo. Mas quando eu ia para São Paulo, que tinha muita moto assim, eu conhecia a moto que eu fiz, sabe? Por mais que o cara mexia assim, eu conhecia o quadro, né? Aí eu chegava e falava pro cara, essa moto é tua? É, meu pai que me deu. Você quer vender ela? Não vendo. Por quê? Não, porque essa moto quem fez foi o Estopa. Aí eu falo, porra, quem é seu pai? É fulano. Liga pra ele aí, fala que eu quero falar com ele. Aí eu falava, eu sou o Estopa. Ele, pô, Estopa, o meu filho tá com a moto aí. Aí o cara ficava até assim, ó, pô, você que é o Estopa? É igual cabeça de bacalhau, vê falar, mas não conhece, né? Então, assim, as motos que eu fiz, eu falo assim, eu fiz muita alegria pras pessoas, sabe? Graças a Deus, Deus me deu esse dom, que a moto é uma moto que eu tinha uma frase que fala assim, eu ando de moto desde quando a moto matava. Porque antes ela matava o cara, porque ela não tinha freio. Então, hoje, o cara se mata, porque o cara quer se matar. Mas antes não, antes o cara andava com a moto, ia frear, se matava, ela matava o cara. Então eu falo assim, eu fico muito feliz de ter feito esse dom de modificar as motos, que eu consegui muito amigo, muita alegria para muitos amigos, e depois a tatuagem também, que foi outra coisa que prazeroso para mim e para quem eu faço também, né? Que você vê que a tatuagem e a moto tem a ver, né? Desde o começo. Porque por que eu comecei a tatuar? Porque eu comprava as revistas de motociclista, copiava o desenho dos caras, criava e comecei a tatuar os desenhos deles. Como eu mexia com moto também, aí já uniu as duas coisas, que todo mundo que tinha moto queria ter uma tatu. E os caras iam pra lá. Inclusive os amigos meus foram cobaia, sabe? Até hoje eu falo pra eles, vão cobrir isso aí, cara. Não, isso aqui tem história. E eu acho legal isso aí, porque a tatuagem, ela tem uma história mesmo, né? Cada tatuagem que você tem no corpo, você lembra o porquê que você fez, o dia que você fez, como que você fez, com quem você fez. E aí eu... fazer um grupo, né? Sim, aí eu comecei, nós tinha uma turma que nós andava junto, uma turma de motociclista lá, que era a turma do Abutre, que nós fazíamos umas presepadas, né, cara? Aí os caras chegavam nos bar, nós estávamos no bar assim, sempre chegava um palhaço lá com uma coisa, com um vidro de iogurte na mesa, assim, fazendo que tava bêbado e jogava na mesa. E os caras caíam de boca lambendo, assim, quem tava no restaurante que não conhecia, vazava vomitando também, cara, era do caramba. Só que assim, os bar que nós fazia isso, era 3 bar, cara, lá em Santo André. Quando nós não tava nenhum, tava no outro. Então os caras saíam procurando nós. Aí nós escondia as motos dentro, né, pra eles não acharem. Aí os caras chegavam e faziam isso. E os caras do bar, eles gostavam porque... Ao invés de espantar os clientes, chamava mais cliente, porque os caras que falavam, ó, as turmas do Abutre vai chegar aí, ó. Aí os caras iam pros bar pra ver se nós chegava lá pra fazer as presepadas, né, meu? E aí os caras ajudavam até a esconder as motos dentro do bar. E virou uma febre isso aí de nós fazer essas gozações aí. E aí virou essa turma do Abutre, do motociclismo, né? Mas depois, hoje tem o Motoclube Abutre, né? Que foi baseado nisso aí também, porque a gente ia em eventos de motocross, corrida de cavalo, na época tinha aquelas corridas de aranha, sabe? Com cavalo, aí nós ia de moto pra lá, arrastava os caras na lama, fazia a maior presepada. E aí os caras pagavam bebida pra nós, fazia churrasco pra nós, então nós ganhava pra ir nas festas, porque nós era uma atração, né? Quando chegava nessas festas, assim. E o motociclismo pra mim foi uma boa, cara. Olha, o cara que está começando agora, o bom mesmo seria ele fazer um curso de desenho, ou se ele já é um desenhista que desenha, numa boa dá pro cara começar a tatuar. Porque assim, ó, teve um rapaz que veio aqui
Ele faz aerógrafo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí ele fazia aerógrafo, e ele queria tatuar, que ele falou, pô, eu queria aprender a tatuar aí, porque eu faço aerógrafo, mas queria tatuar, para tatuar as menininhas e tal. Eu falei, tá, então vem aqui. Aí ficou comigo aqui, eu ensinar ele a tatuar. E ele queria fazer rosto, porque como ele era bom no aerógrafo, ele queria fazer rosto. E eu falava para ele, Geraldo, você aperta mais a agulha porque você está deixando muito a desejar e essa tinta vai sair na derme. Na primeira troca de pele vai sair. Aí ele, não, porque tem que ser igual no aerógrafo, que tem que ser a pigmentação, não pode ser muito forte. Eu falei, não, mas a pele é diferente, cara. Né? Na pintura, o que você põe fica, mas a pele vai ter uma perda de 20%, uma coisa assim. Aí os trabalhos dele, tudo tinha que voltar para retocar. E aí ele acabou desistindo de tatuar. O mais certo seria o cara trabalhar numa loja de tatuagem com tatuador e sem fazer o que aconteceu muito comigo, o cara aprender e depois te apunhalar pelas costas, sair falando mal, né? Eu acho que isso é uma falta de ética do cara. Eu ensinei muitos caras que depois saiu falando mal ainda de mim, metendo pau no meu trabalho, falando que ele é o bambambam, não sei o quê. Já até me mataram, que eu não tatuava mais, que eu tinha morrido. Já deixaram eu cego também, que eu não conseguia enxergar mais. O Estopa não tatua mais, parou de tatuar porque tem mal de Parkinson. Então arrumaram tudo quanto é doença para mim, né? Então, eu acho que o cara, se ele tem que ser grato com a pessoa que vai ensinar ele a trabalhar, porque o caminho mais certo é ele trabalhar numa loja e aprender com o profissional. Para quem vai começar nessa profissão, eu falo assim, não se morde a mão que te dá comida, porque é coisa mais chata, né, bicho? Você ensinar o cara e depois o cara sair ainda falando mal de você, porque é para pegar cliente. Mas eu vou te falar assim, eu fui de tudo na vida. Fui caminhoneiro, fui sapateiro, fui borracheiro, trabalhei de servente, trabalhei de tudo, cara, que eu podia fazer. Vendi limão nas porteiras de Santo André, trabalhei em serralheria, fiz de tudo. Aí quando apareceu a tatuagem, eu achava assim que eu não ia chegar nos 40 anos, sabe? Eu tinha 20 e pouco, eu falava, pô, bicho, é dura a vida, se trabalhar, meu. Vou aposentar com 60 anos. Meu Deus, eu achava que eu nunca ia aposentar. Tanto é que eu joguei minhas carteiras profissional fora. Minha mãe que guardou, graças a ela, senão eu não tinha me aposentado. A tatu, na verdade, pra mim, cara, foi tudo pra mim na minha vida, sabe? Eu ganhei muito dinheiro com moto, mudando moto, fabricando moto, com triciclo, mas a tatuagem, tudo que hoje eu tenho de patrimônio, eu agradeço a tatuagem. E aos que vieram pagar a tatuagem pra mim. Eu sou igual morcego, vivi do sangue dos outros, né? Mas graças a Deus, cara, hoje, assim, eu posso me dar o luxo de falar assim, eu estou aposentado e posso viajar para onde eu quiser, graças a Deus, cara. Isso é o que a tatuagem proporcionou para mim, foi muita coisa, sabe? Hoje eu tenho uns patrimônios tudo conseguido de tatuagem. Não é que o cara, isso aí falar assim, às vezes o cara vai se incentivar, achar que vai ficar milionário, que eu vejo os caras falando aí. Não é, cara, vai depender muito do dom do cara, se ele é bom mesmo, da clientela que ele vai ter. Ele tem que se dedicar a tatu mesmo e ser uma pessoa humilde, tratar a pessoa muito bem, porque o cara tá vindo na tua loja, então, eu acho que a gente tem que... Eu até parei de tatuar pelo seguinte, porque eu acho um desrespeito o cara chegar na minha loja lá e eu não ligar pra mim e falar, eu vim aqui fazer uma tatu, né? E eu falar, não tô aí, não tô tatuando. Então eu fui desligando assim para as pessoas saberem que hoje eu faço uma tatu num amigo, em outro, sim, mas não quero mais ter loja, assim, entendeu? Podia ter uma loja por 4, 5 caras para trabalhar, mas não quero, cara. Acho que a gente tem que viver bem com a vida. Isso eu posso falar para você. E tô aí. Graças a Deus aí, se Deus der chance aí, eu só quero viver esse resto de século aqui, já tá bom. Só esse restinho? Só esse pouquinho. História pesada, Estopa.